quando começar a cronologia da 70ª semana, então será manifesto o anticristo. E aí esse anticristo fará uma aliança com o povo de Deus, ou seja, com o povo de Israel, durante 3 anos e meio, né? Que a gente já leu aqui, e o que significa. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Então Apocalipse também pontua, e dos 3 anos e meio é porque nós lemos Daniel 7, 25, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 11, 2, Apocalipse 13, 5, Apocalipse 11, 3, Apocalipse 12, 6, que fala exatamente dessas 3 semanas e meia. Nós já entendemos que dia ou ano, né, ou milênio, no caso dos 2 denários, um dia é como 1000 anos é como um dia, mas também você tem dias de ano, ou de anos, né? Dias de anos, que é, por exemplo, aquilo que acontece quando fala 3 tempos e meio, ou 2 tempos mais um tempo mais meio tempo, que são figuras de linguagem que dizem respeito exatamente a esses 7 anos, ou seja, a última semana de Daniel. E todos esses textos que eu falei agora é 42 meses, ou é 1260 dias, ou é mesmo, como diz aqui em Daniel, Daniel 7,25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Tá certo? Então, isso aí a gente já foi conversando. Então, a Bíblia, ela fala de uma aliança no meio dessa grande tribulação entre o anticristo e aqueles que seriam, nós chamamos de eleitos do Senhor. Quem é? É o povo de Israel. É esse primeiro grupo que eu sempre pontuo como sendo o primeiro grupo, mas que, num primeiro momento, rejeita Jesus, rejeita o rei, e por causa dessa rejeição, precisa colocar alguém no lugar para dar continuidade à obra do Senhor, ao propósito de Deus, que é a remissão da humanidade. E aí entra o grupo gentílico, né, no qual fazemos parte, porque não somos judeus de origem, né, vamos dizer, no contexto de herança, de hereditariedade física, de sangue mesmo, mas nós passamos a ser herdeiros espirituais em Abraão através de Jesus Cristo, tá? Depois disso, eu falei para você que o ímpio, ele nunca será julgado junto com o justo ou vice-versa. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo, deixa eu ver aqui que versículo eu vou ler, 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então existe aqui, Paulo está pontuando que os servos de Deus também sofrem, mas é um outro tipo de sofrimento, né? O sofrimento porque se parece com Jesus, ou porque cumpre com as mesmas obras de Jesus. Então, por causa de que, e o próprio Jesus comenta isso em alguns momentos, de que por causa dele e porque defendemos a sua causa, seremos perseguidos também, como ele também foi perseguido, né? E diz a palavra do Senhor no versículo 7 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, a nossa tribulação, ela é de um outro contexto. Não é por causa do cálice da ira de Deus. Então, quando a gente vê as pessoas comentando a respeito, elas às vezes misturam aquilo que é o cálice da ira de Deus com uma tribulação de sofrimento por causa do nome do Senhor Jesus. São 2 coisas completamente diferentes na palavra.
Então, essa consciência você tem que ter para discutir com quem pensa diferente. Não precisa discutir, não é para discutir, mas é para que você tenha consciência que o servo de Deus sempre será tratado diferente. Seremos julgados, seremos aferidos, como diz a palavra, galardão, né, recompensa, seremos aferidos? Com certeza. O Senhor fala em Mateus, lá no próprio Sermão da Montanha, ele fala a respeito. Não é essa a questão. Tá? O Senhor é completamente justo. Mas daí, sermos julgados com os ímpios, na mesma régua dos ímpios, não é verdade. Não significa com isso que sejamos soberbos, porque lembre que Paulo fala, cuidado, hein? O primeiro grupo também foi soberbo e está pagando muito caro por isso. Então não erremos nos mesmos erros deles, por favor. Então não precisa ser soberbo. Você vê no povo judeu, e de uma maneira boa, é até saudável, mas de uma maneira negativa também, fecha a porta. Eu falava com a Amanda ontem, eu conversava com ela, então às vezes você vê as pessoas que têm muito empenho, têm muita vontade de vencer, mas algumas delas ficam muito teimosas, porque elas têm consciência de que elas vão para a luta, mas porque vão para a luta, ficam teimosas. Então a gente precisa saber equilibrar essas duas características na nossa maneira de ser. Precisamos ir à luta, temos que ser pessoas, né, convictas, vamos dizer, com toda a certeza de que nós defendemos o Evangelho de Jesus Cristo e vivemos por ele e através dele, glória a Deus. Mas do outro lado, não podemos ser teimosos, porque a teimosia não é boa, né? Claro, o próprio nome já tem um significado negativo, desfavorável, né? Mas por que isso tudo eu estou falando para você? Porque a gente falou, e eu quero colocar aquilo que eu escrevi aqui no meu resuminho. Então, o julgamento do ímpio não será no mesmo momento do julgamento do justo, serão dois momentos diferentes. O julgamento do justo será para galardão, será para recompensa, não será para juízo, né? De falar que se vai para o céu ou vai para o inferno. Não é esse juízo. Esse juízo, a própria palavra do Senhor estabelece. Jesus responde isso em Mateus 25. É a palavra de Deus que vai aferir se eu vou para o céu ou vou para o inferno, de acordo com aquilo que eu recepcionar no meu coração. Se eu crer no meu coração que Jesus é meu Senhor e confessar com a minha boca, eu serei salvo. Está lá em Romanos capítulo 10. Não é essa a questão. Então, depois do milênio é que o ímpio será julgado, porque entre um momento e o outro ainda existe a grande tribulação, e na grande tribulação muitos serão salvos. Porque a segunda chance, não vejamos isso como segunda chance, como a segunda chamada, mas vejamos isso como a misericórdia de Deus, e essas pessoas sofrerão muito por causa dessa atitude delas, principalmente, e para o qual esse momento está estabelecido, que é o primeiro grupo, para que muitos desses reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Sempre falando assim de maneira didática, pedagógica, para você ter certeza, preto no branco, e não ter mais dúvidas, porque com o passar do tempo, creio eu, que muitos vão falar uma série de coisas. Creio eu não. Jesus está falando que a maior evidência de todos os acontecimentos são os falsos profetas, são os falsos cristos, é o falso evangelho, né? Então isso vai acontecer de baseada, porque já acontece hoje. A igreja chamada, né, como a revista Veja chama, a igreja chamada evangélica, né, o povo chamado evangélico no Brasil é um povo completamente inconstante, sem gosto, sem sabor, sem identidade.
Então já acontece hoje. Nós já temos uma igreja frágil, muito frágil. Tá? E eu falei assim, o nosso posicionamento é de uma igreja vitoriosa e triunfante. Por que uma igreja vitoriosa e triunfante? Porque eu quero pentear nossa alma com palavras positivas? Não. Porque eu quero enxergar o momento que nós estamos enxergando, negando, com negativismo espiritual? Também não. Com palavras de negação, né? Olha o que está acontecendo. Não, não está acontecendo. Vamos olhar. Não, não é isso. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser equilibrado. Então, por que nós somos uma igreja triunfante? Por que nós somos uma igreja vitoriosa? Porque fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Como diz o livro do Apocalipse, poeticamente falando, nós fomos alvejados na nossa vestimenta, né, festival. Estamos preparados para o reino. Entendeu? Então é assim que nós devemos olhar a palavra. A tribulação é um momento de juízo para os ímpios, mas é alívio para os justos. Porque a grande tribulação, enquanto estiver estabelecida aqui na terra, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Certo? Depois eu falei para você que a comprovação documental, né, dessa verdade espiritual, e eu tenho vários textos para pensar com você. Eu li Gênesis capítulo 18, eu só vou ler aqui o versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Então, é Abraão pensando com Deus. Olha que comunhão, né? Maravilhosa. É Abraão pensando com Deus sobre julgamento de justo e de ímpio, né? É sobre o texto de Sodoma e Gomorra, já lemos ontem, não vou ler de novo. Em Isaías capítulo 26, versículo 20, diz assim, vai, pois, meu povo, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, é aquilo que a Bíblia fala sobre o sangue de Abel. Que quando Caim matou Abel, o Senhor pergunta para Caim, Caim, onde está o teu irmão Abel? E Caim responde, sou eu, ama do meu irmão? Caim, o sangue de Abel está clamando da terra. Exatamente essa verdade espiritual. Eu sempre gosto de citar Gênesis porque o livro de Gênesis para nós é documento eterno, né? Toda a Bíblia é, mas o livro de Gênesis é muito especial. Então você percebe o quê? De que o sangue do justo clama. Então sabe tudo isso que acontece nos nossos dias? Quando os refugiados africanos morrem a centenas nos mares, fugindo, né, das políticas de destruição de algumas regiões do continente africano e morrem no mar, porque muitos outros países veem aqueles barcos ali, aqueles botes abarrotados de gente e deixam morrer porque não querem receber essas pessoas nas suas terras. Então, o que você acha? Esse sangue está clamando ou não está clamando? A Bíblia não fala no livro do Apocalipse que esses mortos voltarão de entre os mares? Ou aquela criança que recebeu uma bala perdida aqui em alguma área de comunidade no Brasil, eu não estou falando só do Rio de Janeiro, estou falando do Brasil inteiro, né? Aquele sangue não clama? Será que não haverá
um juízo, desculpe o termo, institucional por causa daquele sangue? Ou será que tudo isso está passando desapercebido dos olhos do Senhor? Então, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então, o que diz Isaías capítulo 26, versículo 20? É de que, profeticamente, escatologicamente falando, na nossa visão escatológica, o Senhor está falando, fica guardadinho no teu quarto, porque a ira do Senhor se acendeu. Exatamente, em outras palavras, o que acontece com o povo lá na terra do Egito. Quando o Senhor falou assim para Moisés, Moisés, eu vou derramar a 10ª praga. É a praga da morte dos primogênitos. Fala para o meu povo ficar guardado nas suas casas, porque, em outras palavras, tá? A minha ira vai passar por sobre o planeta Terra. Então, você tem essas verdades espirituais. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, no contexto grego, é uma palavra maravilhosa que diz assim, Apocalipse 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Não obstante estarmos na tribulação, aos meus olhos, não estou defendendo a teologia de ninguém, estou falando a minha opinião, mas nós não estaremos na grande tribulação. A grande tribulação é um nível muito acima. Então diz aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. E no grego está completamente traduzido de uma maneira seguindo a linha desse mesmo pensamento, dessa mesma ideia. Também eu te guardarei da hora. E não está escrito também te guardarei na hora. Uma coisa é guardar na hora, outra coisa é guardar da hora. Está me entendendo? Então, ele está falando, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, o que significa aqui? Mais uma vez, a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor, como diz a própria palavra. E eu vou continuar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo... Deixa eu ver aqui, eu vou ler o versículo 17, mas um pouquinho antes, eu vou ler o versículo 12. 1 Pedro 4, 12. Veja só o que diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Por que fogo ardente que surge no meio de vós? É porque eu entendo que aquele que será, segundo a eficácia de Satanás, será alguém, pelo menos uma das bestas, que é a besta do falso profeta, ou seja, o próprio nome diz, né, falso profeta, é a besta, é a autoridade religiosa no mundo, é alguém que vai sair do nosso meio, porque é alguém que estará pecando contra o Espírito Santo. E só peca contra o Espírito Santo quem conhece o Espírito Santo. Eu já te falei a respeito. Lá no nosso tempo de Mateus, né? Mateus 13, 14, 15, 16, né? A gente conversou a respeito. Porque só peca contra o Espírito Santo quem é de dentro. Quem é de fora não peca contra o Espírito. Porque é um pecado de consciência. É um pecado daquele que está dentro. Daquele de maneira premeditada, né? De uma maneira completamente consciente, ele peca contra o Espírito. É por isso que eu sempre falo que esses todos que a Bíblia, que as pessoas já falaram em vários tempos, né? Que seria o anticristo, o Papa, depois falaram no meu tempo de adolescente, falaram como é que era o nome dele? Esqueci o nome. Era um rei lá, um ditador do Iraque, esqueci o nome, não é Bin Laden, esqueci o nome dele, né? Então, e tinha livros escritos a respeito. Eu creio que seja alguém de dentro, porque se possível for, vai enganar os escolhidos. Então, alguém de dentro, ou seja, de alguém muito,
mas muito consistente do cristianismo, ou alguém que seja consistente entre o cristianismo e o judaísmo, tá? Principalmente, tá? Então diz aqui, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós... Olha Pedro falando, gente. É Pedro expressando isso tudo que eu estou falando para você. Olha, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha o versículo 17. O versículo 17 é maravilhoso para isso. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então Pedro está falando, poxa vida, se a ferição, a régua, né, o juízo de valor de Deus vem primeiro sobre nós, que agora eu estou expressando o meu sentimento, não está escrito na Bíblia, né? Mas que vem sobre nós que queremos servir ao Senhor em espírito e verdade, que nos colocamos, por exemplo, agora nesse momento, numa quinta-feira, tanta coisa para fazer, você puxa o freio de mão para pensar a respeito da palavra de Deus, né? Que oramos, que jejuamos, nos esforçamos em servir e refletir a glória do Senhor, de dia e de noite, nossa casa, nossa família, nossos queridos, orando, clamando pelo nosso país, pelo nosso povo, pelo nosso presidente da República, por tudo que está acontecendo. Então a gente se coloca nessa brecha e procuramos nos colocar cada dia mais. E se sabemos que existe uma régua aferindo as nossas atitudes, quem dirá, como Pedro fala, quem dirá aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, mais uma vez, eu vou terminar aqui. Mais uma vez, eu estou falando para você e vou falar muitas vezes durante toda a minha história de vida. Justo é justo e ímpio é ímpio. Nós, os justos, temos que ser orgulhosos, soberbos por causa disso, achando que somos diferentes? Não. Isso aí a religião, ela faz de monte. Isso aí o primeiro grupo fez e faz até os dias de hoje, achando que é uma pessoa melhor do que a outra. Não. Pelo contrário, nós nos humilhamos porque sabemos que se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você não estaríamos nesse momento aqui. Então, é para nós apenas e tão somente entendermos todo o processo escatológico, toda a cronologia dos fatos, mas conhecendo o nosso Deus, andando com Ele, que é exatamente, eu vou até escrever aqui no meu resuminho para não esquecer, andando com Deus, e o que significa isso dentro do arrebatamento, tá certo? Desculpe, também dentro do arrebatamento, mas dentro da escatologia, o que significa andar com Deus e por que essa diferença. Na maneira de Deus agir, na maneira de Deus nos tratar, na maneira de Deus nos preservar e ao mesmo tempo na maneira do Senhor nos coroar, tá certo? Ser fiel até a morte e o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus, vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, a presença, o poder, a glória, a plenitude do Senhor.